Boa noite pessoal. Estou aqui fazendo o aviãozinho, mandando para o pessoal da nossa live. Tudo bem com vocês? Eu não vi quem entrou, quem foi os primeiros a entrar. Deixa eu dar boas-vindas. Dalva, deixa eu ver, Margarete. Vamos lá. Divino Luxo Joias. Lucas, Ramon, Josi, bem-vindos à nossa live. Vou esperar só mais um pouquinho para a gente começar, porque tem um pessoal que pediu para... Simone, muito prazer, Simone, seja bem-vinda. Celinha, tá aí a Celinha também, muito bem-vindos. Gente, eu ia postar também, fazer também pelo YouTube, mas a nossa capacidade não nos deixou conseguir transmitir nos dois. Mas no próximo, quem sabe? Estamos aqui na luta tentando. Não, quem tenta não consegue. A gente vai conseguir. É uma questão de tempo, né? A gente precisa alinhar a nossa mente com essa máquina que é tão difícil de aprender. Primeiro eu quero agradecer vocês que já estão aqui. Muito obrigada. Essa live foi planejada com muito carinho. Eu quero agradecer a Lê Vieira, a Ritinha Luz, que me incentivaram e me inspiraram a começar a fazer as lives. Também ao Pablo Marçal, que é o meu mentor desde 2019. Ao meu querido Felipe. Eu não tenho palavras para agradecer o que o Felipe fez na minha vida nesses últimos anos também. Porque ele é um mentor de perto, ele é aquele mentor de coração, aquela pessoa que te acompanha, é tipo um psicólogo. Eu mandava umas mensagens para ele, falava não estou bem, e na mesma hora ele respondia. Então, a gente precisa aprender a agradecer a Deus pela vida daquelas pessoas que estão perto, né, incentivando. Também o Antônio que está aqui me incentivando, mandando para toda a família. Eu quero agradecer muito a Deus pela vida dessas pessoas que têm me incentivado. Às vezes a gente espera incentivo de pessoas que não estão prontas para te incentivar. Não pessoas que não querem, são pessoas que não estão prontas para dar aquilo que você precisa. Mas aí com a mesma proporção que um não consegue dar, outros conseguem. Vocês entendem? Às vezes uma pessoa que você espera que te faça algo não consegue fazer. E pessoas que você não espera, elas vêm e te dão aquilo que você nem sonha. Então, a vida é isso. A gente tem que aprender a ver e a viver nesses detalhes. Nome da nossa live. Quem sou eu? Ou quem é você? Né? Quem sou eu? Quem somos nós? É uma dificuldade tão grande, né? Bem-vinda, Lê! Já falei de você. A Lê é a minha mentora oficial atual. É com ela que eu tô caminhando agora, a Lê Vieira e a Ritinha Luz. E eu já falei que vocês são muito especiais para mim, que eu louvo a Deus pela vida de vocês. Por que eu escolhi quem é você? Porque vamos dizer assim, a minha vida mudou quando eu assisti uma live que falava 7 camadas da identidade. E aí, hoje, quando eu estava pensando o que eu ia falar, como falar, e eu estava tão nervosa, né? Confesso que eu estava nervosa porque eu já fiz lives, mas eu fiz lives assim aleatórias, né? Coisa que Deus catava assim e falava, abre essa live e fala agora o que eu tô mandando você falar. E aí eu abria e falava, e era para uma pessoa. Às vezes eu abri live, tinha uma pessoa, e era aquela pessoa que precisava ouvir aquilo que Deus tinha me mandado falar. Então, quando o coração queimar, quando Deus falar, fala, faz, vai e faz. Essa de hoje não, essa live de hoje foi totalmente planejada, foi totalmente estudada. Eu tenho aí a minha amiga Lê, a Ritinha e o pessoal do grupo que me incentivou demais. E eu quero agradecer a eles pelo incentivo, porque
às vezes a gente não se acha capaz. Às vezes não, na maioria das vezes você pensa assim, não sou capaz disso, não é pra mim isso, tem fulano, bertano, ciclano, tem muita gente falando, eu não preciso falar. Mas tem uma frase que eu ouvi esses dias, falou, para cada pessoa Deus levanta um povo. E é verdade, para cada pessoa tem um povo. E eu louvo a Deus porque com certeza eu tenho um povo que vai me ouvir. Que seja 2 ou 3, porque a palavra de Deus diz, aonde estiver 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei. Então não importa a quantidade de pessoas, mas importa a qualidade. Se a pessoa veio para essa live com o coração aberto, para aprender, para levar para si o melhor, não que a Lídia tem para entregar, porque eu não tenho nada, mas o melhor que Deus tem para você. Porque quem sou eu? Não foi eu que escolhi esse tema. Quando a Lê falou, Lídia, qual vai ser o tema da sua live? Ela jogou a pergunta no WhatsApp, na hora eu soltei, quem é você? E depois eu falei, gente, mas por que eu vou falar isso? Mas Deus sabe por quê. Porque talvez tenha pessoas que precisam resgatar a sua identidade. Identidade essa que está sendo totalmente deturbada no mundo. Está sendo transformada, está sendo conturbada na cabeça das crianças, dos jovens. Nós estamos vendo jovens se suicidando porque estão perdendo a identidade. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Muito obrigada a cada um de vocês. Bem-vinda, Isa, fica até o final. É sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre a nossa identidade. Eu tô com uma música que eu amo aqui no YouTube, eu vou abaixar ela um pouquinho. E vamos lá então para começar. Eu gostaria que vocês tivessem, quem puder, pegar um lápis, uma folha, um caderno, para ir anotando algumas coisas, porque eu sou a mulher das anotações, eu anoto tudo. Eu tenho acho que uns 8 cadernos ou mais de anotações, de lives, de palestras, de encontros, de reuniões do Meet, eu anoto tudo. Por quê? No meio desses encontros, sempre tem um código que é para mim. Então, eu anoto esses códigos. E aí, uma hora, a gente acaba usando. Então, eu acho muito importante, se você não pegou, corre lá, pega o lápis, pega não sei se você tem um caderno de anotações ou uma folha, mas pega para você anotar algumas coisas. Como diz um mentor nosso, é melhor um cotoco de lápis do que uma boa memória, porque às vezes a memória pode deixar a gente na mão. Então eu vou começar falando sobre a nossa identidade. Eu vou falar um pouquinho de mim. Como que eu acessei a minha identidade? Tem plenitude na minha identidade? Ainda não. Acredito que a gente demora um pouquinho para conseguir essa plenitude. Mas eu estou melhorando a cada dia. E um certo dia eu estava muito, muito chateada e apareceu no meu YouTube um vídeo chamado As 7 Camadas de Identidade. E esse, não só esse, mas outros vídeos, mas cada um teve uma importância muito grande. E era do Pablo Marçal e eu nem gostava dele porque eu achava ele muito arrogante. E aí eu comecei a ouvir o vídeo, ele falando, e eu falei, peraí, ele tá falando sobre algo que eu vivo, algo que acontece comigo. E aí eu comecei a prestar atenção no que ele falava e a trazer para minha vida. E aí foi o início de uma mudança. Por isso que eu falo que vocês precisam prestar atenção no que eu vou falar hoje e pregar para vocês a parte que vocês acham que vai mudar, que vai ser importante. Então, das 7 camadas da identidade. Por que 7? 7 é um número da plenitude. Deus fez o mundo em 7 dias. Então a gente olha lá em Gênesis 1, cada versículo foi uma criação dele. Então, começou lá, né?
E aí eu, particularmente, sofri um desbloqueio tremendo quando eu li Gênesis 1:26, que eu vou ler para vocês, tá? Eu separei aqui. E eu aconselho vocês, depois, sozinhos, na casa de vocês, a lerem. Não tenham vergonha da Bíblia. Ah, eu não tenho Bíblia física. Baixa no celular uma Bíblia. Seja bem-vinda, sempre Leia. Muito obrigada por sua presença. Gênesis 1:26 diz assim: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então vamos ler de novo. E disse Deus: façamos o homem, quer dizer, Deus fez o homem, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, façamos, Trindade, façamos o homem à nossa imagem. Nós somos imagem e semelhança dele. Se nós somos imagem e semelhança dele, nós temos um pouquinho de Cristo em nós. E domine sobre ele. Então Deus nos criou para dominar. Deus não nos criou para sermos dominados. Deus nos criou para dominar. Dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre a terra e sobre todo réptil que se move. A partir desse versículo, eu já tive uma virada de chave. Eu vou contar. Por quê? Porque eu tinha medo de rato. Eu subia na parede, eu subia de medo de rato. E no dia que eu li isso, eu falei, peraí, se Deus me fez para dominar sobre os animais, por que eu tenho medo de rato? Não, isso vai acabar na minha vida. E na mesma semana apareceu um rato na minha casa. E eu consegui correr atrás dele, e não ele correr atrás de mim, eu correr atrás dele até conseguir matar o rato. Então, quando a gente toma posse de quem nós somos, para que nós fomos criados, a gente para de ter medo. E o medo, ele afasta as bênçãos de Deus. E a gente vai chegar nessa parte. Então, primeiro, projeto. Nós somos a primeira camada. Nós somos projeto de Deus, lá em Gênesis 1:26. Quem não acredita no Criador, então acredita no macaco. Eu acredito na criação. Eu sou filha amada do meu Criador. Filha e pronto. A segunda camada é a autoimagem. A autoimagem, quando o nenenzinho nasce, que vocês pegam o bebezinho no colo, vocês acham que ele tem algum trauma, que ele tem algum medo, que ele tem alguma insegurança, que ele tem uma preocupação do que vão falar dele, se ele é grande, se ele é pequeno, se ele tem narizinho pequeno, se ele tem cabelo, se ele é careca. Neném não se preocupa. Por quê? Porque ele nasceu pleno. Ele acabou de ser formado, ele nasceu, ele tá uma criança inocente. Assim Deus gostaria que nós fôssemos, como uma criança. E o que acontece nessa autoimagem? Quem que tem poder sobre nós na autoimagem? As pessoas que cuidam de nós na infância. Então, quem que pode atrapalhar a nossa autoimagem? Ou criar um medo na nossa autoimagem? Nossos pais, porque eles que criam a gente, nossos avós, nossos irmãos, nossos tios e nossos professores. Professores, tá? Tem muita gente que acha que professor não é importante na vida dos alunos. É sim. Um professor que chama o aluno de burro está bloqueando esse aluno. Eu gosto muito quando Pablo fala de computador. Ele fala assim, nós somos como um computador novo, que você pega novinho e você vai baixando os downloads, vai fazendo os downloads, vai colocando aplicativos. Nós somos a mesma coisa, nós nascemos zeradinho, perfeitinho. E aí as pessoas vão baixando em nós downloads de coisas ruins. Ah, você não presta para nada. Ai, você é um lixo. Ai, você é um saco. Você é burra. Você é incapaz. Brigas dentro de casa entre pai e mãe traz bloqueios para os filhos. Por que tantas crianças são inseguras? Porque elas não têm segurança dentro da própria casa. Então, quem
que pode atrapalhar a nossa autoimagem lá na nossa velhice. É quando a gente é criança. E eu vou dar um exemplo. Se alguém que você nem se importa, se uma pessoa que você não conhece chega para você e fala assim, exatamente, o P, pais, professores, parentes, é os P's da vida. Se uma pessoa chega para você e fala assim, olha, eu sonhei que você morria, eu sonhei que você ia morrer, você nem liga, porque a pessoa que você nem conhece, então por que você vai se importar com ela? Agora, se você chegar na casa do seu pai ou da sua mãe, a sua mãe chegar, principalmente mãe, né, gente? Quando mãe chega perto da gente e fala assim, olha, eu sonhei com você. Minha mãe, quando ela falava, sonhei com você, meu coração já saía pela boca. Eu falava, pronto, lá vem. E aí, se a mãe fala assim, eu sonhei que você morria, você entra em pânico, porque você sabe que vai acontecer. Por quê? Porque são pessoas que têm um domínio sobre a nossa vida, elas têm poder espiritual sobre a nossa vida. Então, por isso, as palavras dessas pessoas têm tanto peso sobre nós, porque eles têm autoridade sobre as nossas vidas. O que falaram tem a ver como você se vê hoje. Então, eu não tirava fotografia. Eu descobri esses dias, procurando fotos antigas comigo, com os meus filhos no colo. Eu não tenho. Por quê? Porque eu não gostava de tirar fotos, eu tinha um bloqueio. Eu sempre me achei feia. Talvez alguém lá na minha infância tenha falado, você só feia. Pronto, criou um bloqueio. Mas quem falou fez por mal? Claro que não. Muitas vezes não. Nossos professores de 40, 45 anos atrás, eles falavam coisas, eles chamavam a gente de burro, eles faziam a gente passar vergonha, tinha que ler lá na frente, você não conseguia ler. Na minha sala tinha criança que fazia xixi na roupa, tinha criança que chorava, de medo, de vergonha. Então, era a forma que eles tinham de ensinar. Só que criou-se grandes bloqueios em nós. O que é a nossa imagem hoje? É aquilo que Deus fala de você. Então, como que a gente pode inverter a nossa autoimagem? A gente pode olhar no espelho, coisa que eu também não fazia, olhar no espelho e conversar com você, falar, poxa, como eu sou linda, como Deus é perfeito, olha meu cabelo, que lindo, o meu não é original, tá? O meu é alisado, mas olha que lindo, olha só o meu olho, que lindo, olha só a minha boca, é tudo perfeito, foi Deus que fez. Então, quando você consegue fazer isso, olhando no espelho e se vendo, e falando, declarando que você é linda, que você é amada, que você é um filho de Deus, você cria, você quebra. Amor, você está atrapalhando. Você cria, quando você olha no espelho e fala essas palavras, você quebra uma barreira. Você quebra a barreira de rejeição, aquilo que você achava que você era. Então você começa a afirmar e reafirmar quem você é. É a segunda camada e ela é muito importante, porque quando você consegue declarar que você é linda, que você é amada, que Deus te fez perfeito, você vai quebrar uma objeção muito forte, que é a do abandono, da rejeição. Muitas coisas quebram quando você faz isso. A terceira camada é a do autoconhecimento. Então a gente precisa se conhecer. Eu vou falar algo para vocês assustador. Eu já tinha quase 40 anos, 30 e poucos anos, e eu fui pela primeira vez na psicóloga. E quando chegou, eu contei minha vida, falei 1h30. Era 1 hora a sessão, eu falei 1h30. No final, como ela não tinha muito mais o que me falar, ela falou, eu vou te dar uma folha, você vai levar para casa, vai preencher e na próxima sessão você vai trazer. E eu levei para casa, peguei a folha e levei para minha casa. Quando chegou em casa, tinha umas 5 perguntas e eu levei um susto, porque dentro, lá nas questões estava escrito assim, qual é o seu nome? Eu falei, mas como assim ela está perguntando o meu nome? E aí eu lembrei que fazia muito tempo que eu não falava o meu nome inteiro.
Então ela pediu para eu escrever o meu nome completo ainda. Escreva seu nome completo. Já foi um. Segunda, qual a cor que você gosta? Aí eu já levei outro susto. Falei, como assim? Qual a cor que eu gosto? E aí eu perguntei, meu Deus, qual cor que eu gosto? Eu não sabia. Eu não sabia, porque eu já tinha 2 filhos e eu vivia em torno deles, então eu fazia tudo para eles, para minha família. Eu não fazia para a Lídia no individual, então eu não sabia o que eu gostava, a cor. Na terceira pergunta, qual a comida você gosta? Também não sabia. Eu gostava de tudo que meus filhos gostavam, de tudo que a minha família gostava, eu gostava do que todo mundo queria que eu fizesse. Eu não tinha vontade própria. Gente, eu demorei para conseguir responder. A quarta pergunta, qual lugar você gosta de viajar? Gente, eu não ia nem para a cidade vizinha. Eu falava limitada, mente totalmente limitada. Eu não tinha sonhos. Eu não sabia. Eu ia falar, vixe, qual cidade que eu quero, qual lugar que eu tenho vontade? Eu não conseguia falar. E a quinta, qual sonho você ainda não realizou? Nenhum, porque eu não tinha sonhos. E eu tive que ser sincera com ela. E na última eu escrevi, não tenho sonhos. Preciso reativar os meus sonhos. Então são coisas simples que eu estou falando, mas muito profunda, porque quando você vive numa família, você tem que viver para ela, mas você tem que fazer parte dela, ser alguém, mostrar para os seus filhos, para o seu marido, que você é um ser, que você é uma pessoa, que você tem vontades. Por exemplo, hoje eu vou fazer a comida que o meu filho gosta, amanhã eu vou fazer a comida que a minha filha gosta, outro dia eu vou fazer a comida que o meu marido gosta. Não, mas tal dia eu vou fazer a comida que eu gosto, porque eu mereço também. Então a gente, como mãe, como mulher, às vezes, esquece que a gente é um ser e também precisa ter nossos próprios desejos. E aí, o que é esse autoconhecimento? É você fazer essa análise, viajar para dentro de você, fazer um mergulho para dentro de você, fazer algumas perguntas. Quem eu sou? O que eu quero para minha vida? O que eu pretendo ser? O que eu ainda não vivi? Porque a Bíblia diz que Deus tem para nós coisas que nós nem imaginamos. Olha que a nossa mente, quando você se permite, ela vai longe, ela viaja. Então, se você sonhou em passar férias na Maldivas, passar um mês no Walt Disney, isso é pouco, porque na Bíblia diz, os sonhos de Deus são maiores do que os seus. Quer dizer, o que Deus tem para você é muito maior do que a sua mente tão pequena. Então, vamos soltar nossa mente, vamos viajar na maionese, sonhar com a clareza de que Deus pode realizar muito além daquilo que nós sonhamos. Então, viajar para dentro da gente é descobrir essas pequenas coisas que nos impedem. O que está te impedindo de viver aquilo que Deus tem para você? O que está te impedindo? O medo? É a minha casa, meus filhos, meus estudos, meu marido, meu namorado. O quê? São perguntas que você tem que fazer para você. Você tem que fazer uma viagem interior. Quando é que eu deixei as minhas coisas, os meus sonhos, os meus projetos para viver uma vida paralela àquilo que Deus tem para mim? Eu vou falar algo muito, muito interessante que eu ouvi. Quando Deus falou para Abraão, sai dessa terra para uma terra que eu vou te mostrar, ele não falou assim, Abraão, sai daqui dessa terra, um exemplo, né? Estados Unidos, cidade próspera, emana leite e mel, e agora você vai para o Paquistão, que é uma cidade bem inferior, pobre, em guerra. Deus não falou para ele para onde ele ia. Por quê? Porque a bênção não estava na terra que ele ia, para onde Deus ia mandar. A bênção estava com ele. Abraão
era um homem de Deus, ele carregava a bênção. Então não importa para onde Deus ia mandar ele, aonde ele colocasse os pés seria a bênção. Quando Moisés nasceu, o rei mandou matar todos os meninos e Moisés se salvou. Moisés foi criado na casa do rei. Moisés precisou fugir porque ele viu um egípcio matando um hebreu. E Moisés ficou escondido durante anos no processo de preparação. E quando Deus falou para ele, eu quero que você vá lá salvar o meu povo, ele falou, eu? Eu vou lá salvar o povo? O senhor tem certeza que é eu mesmo? É eu me fazendo essa pergunta hoje, Senhor, é eu mesmo que vou dar uma live falando sobre identidade? Tem certeza? É eu mesmo? E Deus falou, é você mesmo. Assim como Deus fez com Abraão, que se tornou pai de multidões, assim como Deus fez com Moisés, que levou o povo de volta, assim como Deus fez com Davi, que se tornou um rei e se tornou um homem segundo o coração de Deus, assim Deus tem para você. A terra que você é, tudo que for plantado vai verberar, vai nascer, vai crescer. Porque você foi escolhido por Deus, você não é mais um ser no mundo, você foi gerado. Quando Deus te colocou lá no ventre da tua mãe, Ele já sabia quem você seria até antes de morrer, poucos dias antes de morrer. Deus sabia todo o trajeto. Deus sempre tem o plano perfeito para nós. Então é o autoconhecimento. Quando você conhece a si mesmo, quando você tem um projeto, você sabe que você é filha amada, quando você conhece que você foi gerada pelo coração de Deus e quando você se conhece, você vai soltar coisas que ninguém nem imagina. Vamos lá, para o quarta camada. O quociente intelectual. O que seria o quociente intelectual? É o cérebro. Algumas pessoas falam o cérebro comanda todo o corpo. O cérebro, ele decide. Você toma suas decisões pelo cérebro. Então, você pode escolher nas suas decisões. Então, existem dois caminhos. Deus não atrapalha você nas suas decisões, e nem eu. Então, a gente precisa estar bem ciente que nós temos um livre-arbítrio. Então, existem dois caminhos, direita e esquerda. Você vai tomar com seu consciente intelectual. Quem vai decidir o caminho é você. As tomadas de decisões, mas para você tomar decisões, você precisa confiar nelas. E como que eu vou confiar nas minhas decisões? Tendo o seu cérebro ligado com Deus. Porque o nosso cérebro faz parte do corpo. O corpo é carnal, o corpo é do mundo. E quem que ataca a nossa mente? Vocês já ouviram aquela frase que diz assim, a mente mente? Ela mente, e é verdade. Por quê? Porque é o diabo. O diabo tá aí só para trazer confusão, medo, destruir, tirar você do propósito, fazer você ficar insegura. Essa é a função dele. Mas as decisões quem toma é você. Existem dois caminhos. Quem vai tomar as decisões é você, é o seu intelecto. Como que eu posso treinar o meu cérebro para tomar boas decisões? Deixando ele conectado com Deus. Mas Lídia, você está querendo que eu me torne um beato de igreja? Não, eu estou querendo que você se conecte com Ele. Como que você pode se conectar com Deus? Você se conecta com Ele pelo seu corpo, pela alma e pelo espírito. Não existe conexão com Deus fora dessas três áreas. Você não consegue se conectar com Deus só pelo seu corpo e a sua alma e o seu espírito está desligado. Não, quando você se conecta com Ele, você se conecta de corpo, alma e espírito. Quando você decide desenvolver o seu cérebro para as tomadas de decisões, você está falando, Deus, eu preciso decidir isso, mas eu quero decidir segundo a tua vontade, não segundo a minha, porque a minha vontade ela é carnal. A minha vontade ela é mundana, ela não é divina. Vou dar um exemplo.
quando você decide fazer uma dieta, vamos falar de dieta. Quando você decide fazer uma dieta, eu acho que todo mundo já passou por isso. Eu decidi aqui, o que vai acontecer comigo? Eu vou sair, olha, eu não vou comer chocolate, não vou tomar refrigerante, não vou comer massas. Parece que todo mundo adivinha que você entrou na dieta. Aí todo mundo começa. Olha, toma um refri. Ai, chupa um sorvete. Ai, vamos almoçar uma macarronada hoje? Então, isso são processos. Isso são treinos. Deus está te dando a oportunidade de treinar o seu cérebro e aprender a falar não. Por quê? Porque você decidiu. Ai, mas eu decidi ontem, mas hoje eu já não decidi. Não faz mal. Decidiu ontem, caiu, decide de novo hoje. Caiu, amanhã você decide de novo. O que não pode é você desistir da sua decisão. Se você decidiu que você vai correr 5 quilômetros, você vai correr 5 quilômetros. Não faz, mas eu começo, Lídia, e eu nunca consigo terminar. Não faz mal. É o processo que vai te fazer chegar. Você precisa tomar as decisões e gradativamente começar a cumprir e mandar ordem para o seu cérebro. O seu cérebro, ele tem que te obedecer. Quando a nossa alma, ela está no governo, o nosso corpo e a nossa mente, ela tem que obedecer. Nossa, agora todo mundo resolveu me ligar. Desenvolver o cérebro faz parte do corpo, mas quem fez o corpo? Foi Deus. Então você precisa aprender a dominar o seu corpo. Existe aí uma galera que toma banho na água fria. Eu sigo uma menina que está fazendo jejum intermitente. E ela, para ter domínio no corpo, que nas primeiras semanas do jejum é muito difícil, ela entra numa banheira de gelo. Então ela quer provar para a mente que ela está no governo do corpo dela. Então os primeiros dias é terrível. Os primeiros dias de jejum é terrível. Seu corpo, ele reclama, dá dor de cabeça, dá tontura. O corpo grita, para com isso, você não precisa disso, sai disso. Ele usa pessoas para falar, larga a mão disso, você não precisa disso. Então, se você não tiver governo nas suas decisões, você não vai conseguir governar mais nada. Você não vai conseguir governar. Se você não consegue governar a sua vida e o seu corpo, você não consegue dominar mais nada. Então, o quociente intelectual, ele é a tomada de decisões. Como que eu vou tomar decisões? Confiando em Deus. Sempre confiando nele. Peça para ele assim, Senhor, eu tomei essa decisão, mas eu sei que sozinho eu não vou conseguir. Eu estou num mundo difícil, muita gente, muita interferência, muito barulho. O Senhor me ajuda? Porque eu quero ir. Aí, quando você tomou a decisão, não desistiu dela, né? Aí você vai embora. Quociente emocional. O emocional são as nossas emoções. E é ela que muitas das vezes faz você desistir dos seus propósitos, das suas decisões, porque a emoção, ela está ligada, muito ligada ao seu corpo. Então, se você sente tristeza, o seu corpo inteiro responde. Se você sente angústia, o seu corpo inteiro responde. Se você fica feliz, o seu corpo inteiro responde. Então, não tem como desvincular o quociente emocional do seu corpo. E o que é o emocional? É a nossa alma. Tem muita gente que fala assim, eu fui tentado na alma, né? Por quê? Porque a alma, ela é a que comanda o corpo. Então, muita gente, eu que fui criada na igreja evangélica, eu ouvi muitas pessoas falando, a alma é do diabo, de jeito nenhum. Se foi Deus que criou o nosso corpo, o nosso espírito, a nossa alma também é dele. Mas vamos dizer assim, a alma, ela é mais vulnerável a ouvir a voz do diabo. Então, quando você cai na tentação, é a sua alma que cedeu. Eu escrevi aqui, a alma não é do diabo, porque ele não criou nada. O diabo não cria nada. A única coisa que o diabo faz é mentira. Por isso que ele é o pai da mentira. E quando ele fala que você não é filha de Deus,
quando você não é capaz, quando ele te desmotiva a fazer qualquer coisa, quando ele te deixa na dúvida, quando ele te deixa com medo, tudo é uma mentira. Porque ele sabe que você é filho de Deus, ele sabe que você pode pisar na cabeça dele, ele sabe do seu potencial. Então ele vai te atacar na alma. E ele mente o tempo todo. Então a responsabilidade das suas decisões, elas estão no seu autogoverno. O autogoverno vem da alma, é ela que comanda. Se você conseguir ter esse autogoverno, você está governando a tua alma, a sua mente e o seu corpo. Tem uma sobrinha, eu acho que ela está na live, ela entrou, não sei se ela já saiu. Ela começou a treinar e ela está fazendo faculdade. E eu incentivando, mas eu sinceramente achei que ela não ia conseguir, porque ela sempre foi muito certinha para os estudos. Eu falei, ela fazendo agora advocacia, acho que ela não vai conseguir continuar treinando. Mas ela está me dando uma aula de determinação. Ela está treinando CrossFit, eu acho que quase todos os dias. Ela está ficando com o corpo lindo, já tinha o corpo lindo, mas agora definido. E eu vejo o poder da decisão nela. Ela é uma menina tão nova e tão decidida. E a gente, essa conversa que nós estamos tendo aqui hoje, eu gostaria muito que alguém tivesse me falado tudo isso quando eu tinha 25, 26 anos. É uma pena que na época ninguém falava sobre isso. Então eu ficava lá com as minhas dores, com o meu sofrimento, tomava uma decisão hoje, voltava para trás, desistia, sempre desistindo, porque eu não sabia quem eu era, eu não sabia da minha identidade. Quais as principais... porque o diabo ele vai usar as suas emoções, certo? Para ele te tentar, ele vai fazer você cair em algo irresistível, em algo que você gosta. O que, por exemplo, Lídia? Naquilo que você gosta. Se você tem uma quedinha pelo cigarro, é pelo cigarro que ele vai te pegar. É pelas drogas? É pela droga. É pela bebida? É pela bebida. É pelos vícios sexuais? É por aí que ele vai te pegar. É pela pornografia? Então, ele sabe qual é o seu ponto fraco. Isso o diabo sabe. Por que ele sabe? Porque a gente fala. Ele não consegue ler meu pensamento, mas ele consegue ver o que eu tô vendo, ele consegue ver o que eu tô falando, ele consegue ver com quem eu ando. Então ele sabe a minha fraqueza e é na minha fraqueza que ele vai atacar. O apóstolo Paulo, ele fala lá, na minha fraqueza ele me atacou, mas quando ele achou que eu era fraco, aí eu fui forte. Por quê? Porque eu tomei a decisão de não ceder à vontade da carne. Jesus venceu as tentações em 3 esferas. Ele venceu no corpo, na alma e no espírito. Por que ele venceu primeiro no corpo? Porque ele estava há 40 dias no deserto, com fome, cansado, sabendo que ele ia passar na cruz. Então ele estava fragilizado. E aí o diabo primeiro ofereceu pão para ele. Por quê? Porque ele estava fraco, com fome. Então é a típica tentação. Ele vai tentar naquilo que você precisa. E aí Deus venceu a tentação pela palavra. Jesus não falou nada aleatório, Jesus falou pela palavra. Depois ele tentou Jesus na alma, que é pula do penhasco. Você não é filho de Deus? Então, testou, você não é filho de Deus? Se você realmente é, pula do penhasco. Tentado na alma. E depois tentou no espírito. Se você realmente é filho de Deus e você me adorar, eu vou te dar tudo o que você quer. Então, ele estava testando a identidade de Jesus. Se você realmente é o filho de Deus. Só que Jesus, mais uma vez, rebateu com a palavra. Eu não vou entrar nos detalhes, porque senão a gente vai demorar muito. Então, esse é o consciente emocional, que é onde nós sofremos os ataques. Pessoal, tá muito cansativa essa live? Alguma pergunta, alguma coisa? Falem, respondam.
acenem, digam eu estou aqui. A sexta camada. Eu não sou corajosa nada, Vânia. Eu sou obediente, é diferente. Na sexta camada, nós vamos conhecer o quociente espiritual. O que é o espiritual? O nosso espírito. Nosso espírito, ele vem do propósito. Propósito é por que eu existo? Para que eu estou aqui? Qual é a finalidade da minha existência? E é aí que o diabo vai tentar te derrubar, porque ele quer fazer você parar totalmente do seu propósito. Ele quer te tirar do teu propósito. E infelizmente, ele consegue tirar milhares e milhões de pessoas do propósito. A gente, no nosso grupo, a gente sempre fala, o cemitério tá cheio de boas intenções, tá cheio de propósitos enterrados, tá cheio de sonhos que não foram realizados. Por quê? Porque o diabo tentou, falou que não era capaz, a pessoa acreditou e morreu sem fazer aquilo que deveria ser feito. Eu não estou falando de salvação, eu estou falando de propósito, de não fazer aquilo que foi chamado para fazer. Que bom que vocês estão aí, muito bom. Qual é a forma que o diabo usa de tirar a gente do propósito? Eu posso falar muito bem disso porque diversas vezes eu comecei a fazer algo e desisti, parei. Ah, não, eu não tô pronta. Ah, não, eu não mereço. Ah, eu não posso falar disso, né? Uma mulher divorciada vai falar de casamento? Não posso falar de casamento. Então, o diabo, ele fica, é o que eu acabei de falar, né? Ele usa aquilo que te intriga para trazer dúvida para você e te paralisar. Não é você que paralisa, ele faz você parar com aquele medo que você tem, com aquela insegurança, ele te paralisa dentro do seu propósito. Como eu falei, ele sabe o que Deus tem para você. Ele sabe que Deus tem o melhor. Então, ele vai fazer de tudo para te parar. O que ele pode fazer, Lídia, para me parar? Ele pode usar o medo. Tem gente que tem medo de ligar um celular e fazer uma live. Tem gente que tem medo de passar uma mensagem no WhatsApp todos os dias para todos os seus contatos. Bom dia, passando aqui hoje para dizer que eu te amo, mas principalmente Jesus te ama ainda mais. Não precisa de muita coisa, né? O que mais que eu posso fazer? Eu vou falar algo que aconteceu comigo ontem que foi muito especial. Eu já estava afastada das salas de aulas com uns 4 anos, 2020, 3 anos. E ontem aqui, uma escola me chamou para dar aula e ela já tinha me chamado e eu já tinha recusado, porque eu não queria mais dar aula, sem paciência. Eu falei, não quero. Mas na hora que a moça me ligou ontem, eu estava aguardando para ser chamada no postinho de saúde. E aí ela começou a falar, aqui é da escola. Eu já ia imediatamente falar, não, moça, obrigada, eu não posso. E eu ouvi a voz. Por isso que é importante você estar atento. Eu ouvi a voz falando, você vai, porque eu tenho algo para você lá. Aí eu falei, espera aí, que escola que é? Onde é? Qual é a sala? Aí ela falou, é um 4º ano, período da tarde. Eu falei, quando que é? Hoje? Eu falei, hoje? E era 11 horas. Da 1 às 5h30. Eu falei, meu Deus, Espírito Santo, vai. Aí, acabei de ser atendida, saí correndo. Eu tenho um companheiro hoje que está comigo para todas. Cheguei no carro, a gente tinha outra coisa para fazer. Eu falei, olha, uma escola me ligou, me chamou para dar aula e eu aceitei. Ele falou, então vai. E eu fui dar aula no 4º ano, crianças maravilhosas. E no finalzinho da aula, tinha uma menininha que eu já estava prestando atenção nela, porque a menininha parecia o meu reflexo. Agora que eu tô falando, assim, me emociona, porque eu sinto, parece que eu estava me vendo na sala de aula, em 1982, que eu repeti 2 vezes no 3º ano.
E aí eu olhei para aquela menina quietinha, assim, judiada. Aí eu falei, olha, tá acabando a aula, alguns saem mais cedo, não dá para eu passar atividade para todos, eu vou passar na lousa algumas continhas de dividir, que eles já tinham pedido, e vocês vão vir fazendo aqui. E aí eu chamei um aluno, outro, e eu chamei ela. E aí ela abaixou a cabeça, falou que não, e as outras crianças falaram, Pro, ela não sabe. Não, Pro, ela não sabe fazer conta, ela tá no reforço. Aí eu cheguei perto dela, peguei na mão dela, eu não lembro o nome dela, porque na hora eu fui tomada por Deus, eu acredito. Peguei na mão dela, chamei ela na frente comigo, levei ela, abracei ela assim. Aí eu falei assim, pessoal, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quando um abacateiro dá abacates, todos amadurecem juntos? Vocês vão, todos os abacates amadurecem juntos? As crianças responderam, não, Pro. Eu falei, vocês têm certeza? Mas é todo mundo da mesma árvore. Não, tem abacate que demora, tem abacate que nem, teve um menininho, tem abacate que nem amadurece, ele logo apodrece. Eu falei, então, vamos imaginar que essa sala é um pé de abacate e que nós temos aqui abacates maduros, amadurecendo e temos alguns verdes. Os verdes é o que estão aprendendo. Os maduros é que já está pronto. Então vamos tomar cuidado, os que estão amadurecendo é que estão em processo. Mas algum abacate é melhor do que o outro? Não. Eles ficaram assim impactados com a referência que eu dei. E aí eu olhei para a menininha, virei para ela meio de costa para os alunos, eu falei, agora olha para a Pro. Aí ela não conseguia olhar, com a cabecinha baixa assim, com a mão, e eu tirei a mão, eu falei, olha para a Pro e fala, eu sou capaz. Aí ela balançava a cabeça. Eu falei, fala para mim, eu sou capaz. Naquela hora eu tive a impressão assim, por que alguém não fez isso comigo? Por que alguém não falou que eu conseguiria aprender a tabuada? Porque eu não conseguia aprender. E aí eu insisti com ela, falei, olha aqui pra Pro. Ela olhou para mim, eu falei, olha pra Pro e fala, eu sou capaz. Ela olhou para mim assim, ela se encheu de ousadia. Eu sou capaz. Eu falei, isso aí. Passei uma continha na lousa e falei, vamos fazer e eu vou te ensinar. Aí os primeiros alunos que saem, foram saindo, todos olhando, espantado, tchau, Pro, tchau. E ela foi quase uma das últimas que saiu e ela conseguiu fazer a continha. Então aquilo deu para ver assim, 10 anos, é uma criança de 10 anos que já está sendo bloqueada, já sofre o bloqueio de aprendizagem, já tem algo nela que fez com que ela travasse no aprendizado, talvez na família, talvez os pais, não sei, mas precisa de alguém para ajudá-la. E aí ela fez a continha, eu falei, olha, a Pro quer que você faz a tabuada na última folha do seu caderno, tabuada do 2 ao 9 para você decorar. Quando eu voltar aqui, eu quero que você saiba decorar toda a tabuada. Na hora que ela foi embora, ela veio, me deu um beijo e falou, muito obrigada, Pro. Então são coisas tão simples que a gente deixa de fazer e deixa de ajudar uma pessoa. Por que muitas pessoas não fazem aquilo que sente de fazer? Por que, Lídia? Porque às vezes você sente de fazer algo. Ai, tô sentindo de ajudar aquela pessoa. Ah, mas ela vai pegar meu dinheiro e vai beber. Ela vai fumar. Ela vai... Não importa, se você sentiu, vai lá e faz. Não importa o que ela vai fazer com o dinheiro, o que ela vai fazer com aquilo que você está dando. Mas vai lá e faz. Então, o consciente, ele está dentro do propósito. E o seu propósito, qual é? O nosso propósito, ele está no caminho da nossa vida. Você vai aprendendo. O que é isso? É no caminhar, é na sua vida. É 5 anos, 6, 10, 20, 30, 40, 50, 52 quase que eu vou fazer, que eu estou fazendo quase. Eu estou aprendendo todo dia, mas eu sou uma pessoa que eu amo aprender.
Eu amo ouvir as pessoas, eu amo ouvir os mais velhos. Sempre que tem uma live de alguma pessoa que eu sei que vai trazer um aprendizado para mim, eu tô lá. Então, é importante você saber que você tem um propósito. Não deixa o diabo colocar medo em você ou se alimentar do seu medo, porque o diabo ele se alimenta do nosso medo. Ele se alimenta da nossa fraqueza. Então, pega o seu propósito, tira toda dúvida, fala, eu vou fazer. Não sei o que é que Deus pede para você fazer, mas você vai sentir. E esteja pronto, como um soldado que vai para a guerra, esteja pronto, esteja preparado, esteja armado, esteja pronto. Quando Jesus entrou no rio para ser batizado, e ele levantou do batismo, ele ouviu Deus falando, você é meu filho amado. E aquilo foi uma confirmação, não só para as pessoas que estavam ouvindo, mas para ele, individualmente, Deus estava falando para ele, você é meu filho amado. Por quê? Porque ele estava na forma de homem. Então ele poderia estar sendo tentado no propósito dele, né? Na vida dele, naquilo que Deus preparou. E aí Deus reafirmou para ele, esse é o meu filho amado. Eu imagino Jesus saindo do rio, né? Putz, eu sou filho amado, ele está comigo. Eu vou sofrer, eu vou ser açoitado, eu vou para a cruz, mas ele vai comigo, tá tudo bem. Esse é o meu propósito, isso é o que está escrito para mim. Hoje, atualmente, as pessoas falam, eu vejo muitas pessoas falar, como que eu vou ouvir Deus? Não, Deus não fala com ninguém, não, isso daí é coisa da sua cabeça. Como que a gente ouve Deus? Ele fala diretamente conosco no nosso coração. Tem hora que a voz de Deus, ela grita. Quando ele quer te dar um sacode, ele vai falar, ei, acorda. Tem hora que é suave. Tem hora que se você acorda de manhã, aí ele já fala, hoje eu tenho algo para você. E tem época que Deus fica em silêncio. Quando que Deus fica em silêncio? Quando você está sendo provado. Quando você está numa prova, geralmente Deus fica quietinho, porque ele fica ouvindo o que você está falando. Se você está falando, eu aguento, Senhor. Eu estou nessa prova, mas eu aguento. Ou se você está falando, ai que saco, não aguento mais isso. Ai, não aguento mais, olha, fulano, bertano, ciclano, todo mundo já se deu bem e eu tô aqui nessa situação. Por que eu não consigo fazer isso? Por que fulano já tem um carro zero e o meu ainda tá um teco-teco? Isso, a reclamação atrasa a sua bênção. Eu falo que quando você dá 3 passos para frente, você reclamou, você volta, você regride. Por isso que é importante você fechar sua boca. Fechar a boca. Não reclamar. Nossa, Lídia, mas como não reclamar? Não reclamando. Não reclamando. Tá chovendo, que bênção. A gente precisava de chuva. Nossa, que sol quente. Gente, hoje tá um sol quente. Tá sol quente. Obrigada, Senhor, pelo sol. Eu tenho que proteger minha pele, eu tenho que usar um boné. Nossa, que calor. Eu vou usar um ventilador, um ar-condicionado, quem pode, tomar 10 banhos no dia. Obrigada, Senhor, pelo calor. Então, a gente precisa fazer a gratidão ser maior do que a reclamação. E aqui eu coloquei alguns exemplos de propósitos e de processo. José, a história de José, José ele sabia, ele era o filho amado de Jacó e ele sabia que ele era amado. E os irmãos dele, sabendo que ele era amado pelo pai, foi lá e vendeu ele. Então ele foi vendido, ele foi para o Egito como escravo, lá ele sofreu, ele ficou preso, dentro da prisão ele aprendeu a falar várias línguas, ele saiu de lá, interpretou o sonho do rei, virou tipo um governador, o rei deu o anel dele, falou, tudo que você decidir, vai ficar decidido. E José, pelo processo que ele passou, de ingratidão dos irmãos, de traição, de escravidão,
ele se tornou governador do Egito e ele salvou o povo dele, porque o povo dele, na época da fome, no tempo da fome, foi pedir comida para ele. E aí ele resgatou a família dele, salvou a família dele e trouxe toda a família para morar no Egito. Outro exemplo foi Moisés, que foi criado pelo rei, foi depois expulso, fugido, teve que fugir, teve que escapar do próprio rei que tinha criado ele, mas lá, quando ele estava trabalhando para o sogro, Deus falou, ó, numa sarça, você vai salvar o meu povo da escravidão. E eu tenho certeza que Moisés falou, eu? E eu vou falar de novo para vocês, você? Quem é você? Quem é você? Para que Deus te chamou? Para que você tem falado não? E isso faz parte do processo, porque a gente acha que José virou rei do dia para a noite, que Moisés resgatou o povo do dia para a noite. E não, eles passaram por um processo muito difícil. Davi foi consagrado rei, porém continuou cuidando de ovelhas. Ele teve a oportunidade de matar o rei Saul e entrar como rei, e ele não matou, ele esperou o momento que ele foi consagrado rei. Então, eles suportaram o propósito. Isso não quer dizer que eles foram atingidos emocionalmente, isso não quer dizer que eles não choraram, isso não quer dizer que eles tiraram lá 1 ou 2 dias para ficar encolhido na cama e chorar e falar, hoje eu não quero papo, hoje eu quero chorar. E você pode fazer isso. Você tem a liberdade de chorar, de ficar triste, mas dá uma data. Fala, olha, eu vou ficar triste 2 dias, porque eu tô triste, alguém me magoou, alguém me chateou, mas daqui 2 dias eu vou me levantar. É não aceitar aquela tristeza, aquela angústia, aquilo que fizeram com você te paralisar hoje. Quem te magoou, ou não sabia que estava te magoando, ou magoou porque é tudo que ele podia fazer, tudo que ela podia te dar. Ninguém dá o que não tem. As pessoas dão para nós aquilo que elas têm. E tem gente que só tem coisa boa, só tem palavras boas, só tem palavras de fé, de afirmação na sua vida. Mas, infelizmente, tem as pessoas negativas que falam, quem é ela na fila do pão? Quem que ela pensa que ela é? Coitada dela. Olha a live dela com 10 pessoas. Coitada. Tem as pessoas. E tá tudo bem. Cada um dá o que tem. E aí nós vamos entrar na 7ª camada. A 7ª camada, ela é a camada da plenitude. Lembra que eu falei lá no começo, 7 é o número da perfeição? Quando o médico abre a mulher para fazer uma cesariana, ele vai tirando 7 camadas de pele até chegar ao bebê. Então, eu vejo assim, a 7ª é a plenitude. É a camada daquele que você fala assim, estou pleno, estou em paz, ninguém vai conseguir me maltratar, me machucar. Podem falar, podem fazer, mas o que eu vou fazer? Eu vou abrir uma live e falar da minha transformação, vou falar daquilo que Deus fez por mim, daquilo que eu estou disposta a fazer. Eu estou disposta a ajudar pessoas, eu estou disposta a fazer pelas pessoas aquilo que não fizeram por mim quando eu era jovem. E não importa a minha idade, não importa a sua idade. Se você está aqui hoje ouvindo essa live, é porque era para você ouvir. Muitas pessoas receberam o convite, muitas. E eu falei, minutos antes eu falei para o meu companheiro, não importa quantas pessoas vão entrar, só vai entrar aquelas que precisam ouvir, que precisam estar conectado comigo naquilo que eu estou entregando. Não é para todo mundo, o que você tem não é para todo mundo. Aquilo que Deus pediu para você não é para todo mundo. Jesus passou pela terra, teve os apóstolos, e ele foi rejeitado por muitos.
Então, a palavra que ele estava pregando para aquele momento não era para todo mundo, mas provavelmente alguém que viu e ouviu ele foi ouvir Pedro, foi ouvir João, foi ouvir o apóstolo Paulo depois. Porque a mensagem de Jesus não conectou com ele naquele momento, mas a de João ou a de Paulo conectou. E tá tudo bem. Talvez aquilo que eu estou falando hoje não conecta com você, tá tudo bem. Mas uma outra pessoa vai falar a mesma coisa para você e você vai achar uma conexão. E tá tudo bem. A plenitude é quando você consegue apenas obedecer. Quando você entra no flow da obediência. Quando você fala, eis-me aqui, Senhor. E não é fácil. Quando você fala, eis-me aqui, Senhor, você está entregando tudo para Ele. Está tudo nas tuas mãos. A minha vida, os meus projetos, a minha família, tá tudo, o meu financeiro, está tudo nas tuas mãos. Quem é o meu provedor? É Deus. Quem é o que zela por mim? É Deus. Quem é o meu cuidador? É Deus. Então, Ele vai prover. Então, eu entro na plenitude, é a obediência, é quando eu confio. Quando as vozes do exterior, quando as pessoas, as pedradas, podem até me machucar, mas não me paralisam. O que não pode é as palavras, os ataques nos paralisar. Porque o processo é difícil? Você vai chorar, você vai desanimar, você vai falar não consigo mais. E cada um dentro da sua dor. Respeitar a dor de cada um, porque a minha dor não é maior do que a sua. A sua não é maior do que o outro colega. Tem pessoas que ouvem a minha história e falam, nossa, eu não suportaria passar por isso. E eu ouço história de outras pessoas e eu falo, gente, eu não aguentaria passar por isso. Por isso que cada um tem o seu processo, cada um tem a sua história. E o que a gente pode fazer com tudo isso? A gente pode ensinar, a gente pode falar, a gente pode escrever um livro, a gente pode chamar para uma reunião as pessoas, como hoje, numa reunião, numa live, a gente pode transbordar aquilo que a gente tem. Quem que transborda? Quem já passou por muitos processos, aceitou a lapidação, que não é fácil, e está pronto para viver aquilo que Deus tem. O que eu posso transbordar, Lídia? Você falou da plenitude. A plenitude, ela vem do obedecer sem questionar. Então, uma das coisas é transbordar. O que eu posso transbordar? Você pode transbordar coisas. Tem gente que tem mania de acumular coisas. Vamos começar a limpar e transbordar. Porque aquilo que você tem sobrando, está faltando para alguém. O que mais que eu posso transbordar? Acesso. Eu posso liberar o acesso para uma pessoa. Muitas das vezes eu estou numa roda que se a outra pessoa tivesse, ela teria acesso. Nós temos um grupo de meninas empresárias de Itatiba e às vezes uma coloca lá, gente, eu postei tal coisa no Instagram, todo mundo vai lá no Instagram dela e movimenta, e curte, comenta. Por quê? É um ajudando o outro. Isso é transbordar naquilo que eu sei que eu posso fazer. Eu posso transbordar conhecimento. Aquilo que eu aprendi, eu passo para vocês. Eu posso transbordar a palavra de Deus, que é algo que eu particularmente amo. Eu vivo na palavra. Eu amo a palavra. Eu já ouvi pregações sobre José, Moisés, Davi, sobre Jesus, milhares e milhares de vezes, e eu não me canso de ouvir. Por quê? Porque a palavra, para mim, é o meu alimento. É dela que eu me alimento. Eu posso transbordar tudo aquilo que eu aprendi de graça e eu posso fazer tudo aquilo que a vida me ensinou. Então, Lídia, o que eu posso falar? O que eu posso ensinar? Eu posso ensinar a educar filhos, porque eu eduquei 2. Graças a Deus, os meus filhos são uma bênção. Então, eu posso ajudar mães que têm dificuldade para criar os filhos. Meu filho é muito teimoso, eu não sei o que eu faço. Se você, que é pai e mãe, não sabe o que vai fazer com seu filho, quem que vai fazer?
Então, eu posso ajudar pais, eu posso ajudar casais. Posso, eu sou divorciada, mas eu posso ajudar. Por quê? Porque eu tive um processo. Eu posso ajudar pessoas que estão perdidas no mundo, sem direção, que caminho tomar. Por quê? Porque eu estou encontrando o meu caminho. Então, tudo aquilo que eu passei tem que servir de lição para algo. Toda a minha dor, todo o meu sofrimento tem que servir para ajudar alguém. E eu quero terminar essa live, primeiro agradecendo vocês que permaneceram até o fim. Muito obrigada. Que Deus abençoe vocês. Que essa aula tenha impactado vocês e que possa gerar uma transformação. É isso que eu desejo. Que o que foi falado aqui gere transformação. Porque se não for para gerar transformação, não serviu para nada. Eu quero terminar com uma frase que o Felipe Fernandes falou no último encontro que nós tivemos e que teve forte impacto na minha vida. E ele falou assim, essa frase é dele: a profundidade daquilo que você vai viver vai depender da sua entrega. A profundidade daquilo que você vai viver vai depender da sua entrega. Quanto mais você entrega, mais profundo você vai viver. Quanto mais perto você chega de Deus, mais profundidade, mais bênçãos, mais você vai viver. Então esteja perto, esteja conectado com Ele, porque eu não tenho nada para oferecer, os seus amigos não têm, mas Deus com certeza tem. Então anotem essa frase, depois eu vou colocar lá no Instagram, vou marcar o Felipe, porque essa frase é dele. A profundidade daquilo que você vai viver vai depender da sua entrega em todas as áreas. No seu casamento, no seu negócio, nos seus projetos, na sua educação aos seus filhos. Em todas as áreas você vai viver algo profundo, dependendo do tamanho da tua entrega. Muito obrigada meninas que permaneceram, a Ellen, Margarete, Vânia, muito obrigada. Deus abençoe. Jaqueline, a Ana que entrou agora, muito obrigada para vocês. Eu vou deixar a live salva e se você quiser, manda para alguém que precisa ouvir. Eu sei que uma live longa assim as pessoas às vezes não têm muita paciência, mas envie. Para quem você sentir no coração, vai lá e envia, porque de repente é algo novo que está chegando para o coração daquela pessoa. Deus abençoe, amo vocês e tamo junto até depois do fim.